Histórias do Caminho, Vidas de Chico Xavier, por Arnaldo Rocha, amigo e confrade espírita. Francisco Cândido Xavier, apóstolo da mediunidade do amor, todos sentimos saudades de você, porque na verdade todos sentimos falta de Jesus, e você nos faz lembrar dele. As obras dos bons espíritos que através de vossa dedicação e abnegação chegaram até nós, faz toda a diferença hoje e para sempre. Obrigado, amigo amado e querido, por nunca ter desistido, apesar de todas as dificuldades. Aos médiuns da atualidade fique a estrada aberta por esse incansável bandeirante do amor em seguir semeando esperança, para que um dia a semeadura com Jesus seja motivo de alegria em nossos corações. Obrigado, Cisco Xavier. Você e a reencarnação. A reencarnação é o retorno da alma à Terra, repetidas vezes, no corpo humano. Somente essa doutrina explica as aparentes injustiças da vida. É a verdade eterna. Na sucessão dos nascimentos, o homem adquire experiência e conhecimento acerca de si mesmo e do seu destino. Pela reencarnação aprende-se que o homem colhe aquilo que semeia. Toda a vida é eterna. A lei da justiça é infalível. Não há um pensamento, uma palavra ou uma ação que não tenha o seu eco. Para possuir, você tem de saber disso. O homem cria as causas e a lei kármica ajusta os efeitos. Você tem liberdade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, o melhor esforço está no aperfeiçoamento próprio. É isso que importa, afinal de contas. A instrução é o tesouro da alma. Mas, que aproveita ao homem possuir um tesouro e não usá-lo em boas ações? O desenvolvimento da nossa acuidade espiritual faz brilhar a luz dentro de nós. Não basta ao homem espiritualizar-se. Ele deve aplicar e demonstrar a sua espiritualização. Viver é dar. Deus enviou-nos, a cada um de nós, para ser um trabalhador do seu reino. O fruto da cultura é semeado em obras para a generosidade de Deus no mundo. De outro lado, o conhecimento é como a semente, a que cai no coração aberto, produz o fruto da perfeição. Se a nossa fé em Deus for suprema, Deus retribui na mesma medida. A justiça o exige e, assim, o entendemos. Destinamo-nos à felicidade aqui ou além se, acima de tudo, proporcionarmos felicidade ao nosso semelhante. Essa é a lei de causa e efeito, renascimento. De que serve o conhecimento inativo? Dê amor à humanidade e você receberá amor em todas as suas manifestações. Todo ser humano é rodeado de oportunidades sem fim e de infinitas possibilidades. A lei kármica retribui a você do modo como você a recebe. Procure conhecer-se e praticar as boas ações sempre. Experimente. Ernest O'Brien. Chico Xavier foi Ruth Celine Jaffé. Muito se pergunta no movimento espírita: quem foi quem? Geralmente a resposta descabida de credibilidade, seja pela fonte ou pela própria informação, não é considerada verídica pela maioria das pessoas. Por outro lado, quando apresentamos pilares fundamentados, baseados em estudos, depoimentos de espíritos encarnados ou desencarnados de credibilidade e estamos fincados na razão tão bem ensinada pelo exemplo do codificador, a informação é considerada verdadeira. O Correio Espírita não quer delinear esta matéria para o caminho do sensacionalismo ou, simplesmente, para o da curiosidade. Pelo contrário, o assunto tem cunho educativo, instrutivo e elucidador. No comentário da pergunta 399 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve que, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Em entrevista exclusiva, feita em Belo Horizonte, para o Correio Espírita, o médium e ex-marido de Meimei, Arnaldo Rocha, nos revela dados importantes sobre as encarnações pretéritas de Chico Xavier, do qual era amigo particular. Correio Espírita: como e quando você teve o primeiro contato com a doutrina espírita? Arnaldo Rocha: e eu sou de uma família espírita, mas era ateu e materialista. Meimei apareceu com um problema renal,
que se complicou, e a levou à desencarnação no dia 1º de outubro de 1946. No dia 12, eu caminhava pela rua sob uma forte chuva e para me proteger do temporal me dirigi à casa da minha irmã Luísa, onde estava se realizando uma reunião espírita. Não gostei muito da ideia, mas entrei. Quando uma médium incorporou, aquilo tudo foi muito estranho para mim. Me chamou a atenção quando ela empurrou o casaco dela com os polegares para trás. Meimei fazia a mesma coisa. O doutrinador perguntou se aquele espírito gostaria de se manifestar. Depois eu ouvi a voz da Meimei claramente dizendo: realmente, como Meimei falava, eu gostaria, mas o meu sozinho não vai entender. Acabou a reunião e no dia seguinte eu me encontrei com o Dr. Camilo Chaves, reencarnação de Nabucodonosor, que na época era presidente da União Espírita Mineira. Ele me disse que na reunião mediúnica, a benfeitora espiritual Ritinha, que havia sido em encarnações passadas a rainha Semíramis, estava muito feliz, porque uma amiga muito querida foi esclarecida. Eu perguntei quem era e ele me respondeu: Irma de Castro, esposa do Sr. Arnaldo Rocha. Aí ele me explicou um pouco sobre a doutrina espírita e pediu para que eu lesse o Livro dos Espíritos. Correio Espírita, como e quando você encontrou Chico Xavier, pela primeira vez, nesta encarnação? Arnaldo Rocha, e eu subia a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, e descia um homem modestamente trajado, de chapéu, com uma bolsa na mão. Eu dei um encontrão nesse homem e reconheci que era o Chico Xavier. Queria falar com ele, mas fiquei emocionado. Sem me conhecer, ele disse: Pois é, Naldinho. A nossa princesinha está aqui e quer falar com você. Eu tinha o hábito de chamar Meimei de princesinha. Fomos para a casa dele e fizemos uma reunião. Através de uma psicofonia, eu pude conversar com Meimei durante 1h30. Aí, eu realmente comecei a estudar a doutrina espírita. Mais tarde, um componente do grupo me convidou para trabalhar e disse: Você que comandou muitas guerras, agora vai ter que consolar. Correio Espírita. Atualmente, como os espíritos inferiores tentam anular esse trabalho de amor? Arnaldo Rocha, de uma entidade, se aproximou do trabalho de doutrinação e disse: Não me convenceu e não fui vencido. Eu disse que nós o havíamos dado de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e perguntei se ele teria lido. O espírito respondeu que quando o livro é aberto sai muita luz e por isso ele não queria. A entidade informou que estava combatendo a doutrina espírita através do púlpito, do jornal, do rádio e da televisão. Ou seja, influenciando os próprios praticantes. E, afinal de contas, de alguns anos para cá, quanta confusão existe no meio espírita. As pessoas estão se deixando levar pela vaidade, pela fantasia e estão criando muita confusão no nosso meio. Nós precisamos ser mais sinceros com a doutrina espírita. Correio Espírita, qual foi a encarnação anterior de Chico Xavier? Arnaldo Rocha, o Pedro Quintana, casado com Geralda, irmã de Chico Xavier, era amigo do compositor Radamés Gnatali. Fomos a Pedro Leopoldo para falar com Chico. Emanuel, numa página muito linda, disse que o Radamés era a reencarnação de Rossini. Radamés confirmou dizendo que quando compunha via Rossini. Em obras póstumas, encontramos algumas mensagens de Rossini. O bom não era você conversar com o Chico, era o Chico conversar com você. Eu sabia perfeitamente quando era o Chico que estava falando ou quando ele estava sob a inspiração dos espíritos. Um dia, eu perguntei a ele Chico Xavier que em obras póstumas, o professor Rivail se reunia na casa do Sr. Roustan para o Espírito de Verdade fazer a correção daquilo que seria o Livro dos Espíritos, ou então na casa do Sr. Jafet, pronunciei o PH com som de F, e ele me corrigiu dizendo que era Jafet, PH com som de P, confirmando que o nome tinha descendência judaica. E aí eu perguntei: quem é aquela loira de olhos azuis com o nome de Ruth Selene Jafet, que ajudava Kardec na codificação? Ele me respondeu: você está falando com ela. Então você vai ver a linha da mediunidade nessa criatura como cresceu agora como Chico. Não se improvisa um médium. Isso é um processo muito delicado, doloroso, de sofrimento e de alegria.
Correio Espírita, por que você não revelou isto anteriormente? Por que só agora? Arnaldo Rocha, porque o Chico me disse para não revelar enquanto ele estivesse reencarnado. Mas agora, diante de tantas coisas erradas que estão falando por aí, decidi falar. Não tenho medo do que vão dizer a partir disso. Eu uso uma expressão que Chico Xavier ria muito. A caravana passa e os cães ladram. Para confirmar as encarnações femininas, Chico falava para mim que quando voltasse ao plano espiritual iria pedir a verdadeira roupa dele, feminina, porque aquela que estava usando, masculina, ele não considerava dele. Correio Espírita, já há quantos anos você estuda, desenvolve e o que é preciso para exercer a mediunidade? Arnaldo Rocha, já há aproximadamente 60 anos. Nesses anos todos, eu já vi médios expositores doutrinários que caminharam com tanta beleza, mas com o tempo, alguns se deixaram levar pela vaidade, orgulho, fantasia e dinheiro. Para ser médium é preciso estudo, humildade e simplicidade, fundamentalmente, o que o Espírito Emmanuel falou para Chico Xavier no Riacho do Capão em Pedro Leopoldo. Disciplina, disciplina e disciplina. Correio Espírita, qual a mensagem que você daria para os leitores do Correio Espírita? Arnaldo Rocha, e eu recordaria que eles soubessem dignificar a doutrina espírita. A mensagem de amor e fraternidade do excelso amigo Jesus. E que nós saibamos, através da humildade e da sinceridade, fazer aquilo que Emmanuel escreveu no livro A Caminho da Luz. Entrevista publicada no jornal Correio Espírita, junho de 2010. Matéria do Correio Espírita de 2010, na íntegra. As diversas reencarnações de Chico Xavier. No livro Chico, Diálogos e Recordações, o autor Carlos Alberto Braga realiza um trabalho sério e dedicado por 4 anos com Arnaldo Rocha, que teve quase 50 anos de convivência com Chico Xavier. Arnaldo revelou uma série de reencarnações de si mesmo e de nossa alma querida, como se refere a Chico. Arnaldo Rocha foi o doutrinador de um grupo de desobsessão que Chico Xavier participava. O nome era Grupo Coração Aberto, onde muitas revelações sobre vidas passadas na história planetária foram reveladas. O resultado do trabalho pode ser parcialmente visto nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Dentre várias encarnações de Francisco Cândido Xavier, algumas já foram elucidadas. Hatshepsut, Egito aproximadamente de 1490 AC a 1450 AC. Era uma Farane, feminino de Faraó, que herdou o trono egípcio em função da morte do irmão. A regência dela foi muito importante para o Egito, já que suspendeu os processos bélicos e de expansão territorial. Trouxe ao povo um pensamento intrínseco e mais religioso. Viveu numa época em que surgiram as escritas nos papiros, o livro dos mortos. Hatshepsut foi muito respeitada e admirada pelo povo egípcio. Obesa e diabética, com câncer nos ossos, desencarnou em torno dos 40 anos, por causa de uma infecção generalizada. Hatshepsut foi a primeira faraó, mulher, da história. Governou o Egito sozinha por 22 anos, na época o estado era um dos mais ricos. Chans, Egito, por volta de 800 AC. Rainha do Egito durante o Império Babilônico de Semíramis. Vários amigos de Chico Xavier também estavam encarnados na época, como Camilo Chaves, o próprio Arnaldo Rocha e Emanuel, que era sacerdote e professor de Chans. O sacerdote Simas. Sacerdotisa em Delfos na Grécia, cerca de 600 AC. Não se tem registros de qual nome Chico Xavier recebeu nesta encarnação. Ela se tornou sacerdotisa por causa do tio que era Emanuel reencarnado, que a encaminhou para a sacerdotização. Lucina, Roma na Itália, aproximadamente 60 AC. Lucina era casada com um general romano chamado Tito Livonio que naquela encarnação era Arnaldo Rocha reencarnado, nos tempos da Revolução de Catilina. Nesta jornada, Lucina teve como pai Publius Cornelius Lentulus Sura, senador romano, avô de Publius Cornelius Lentulus o próprio Emanuel. Flávia Cornélia, Roma na Itália de 26 DC a 79 DC. Nesta encarnação, Chico Xavier era filha do senador romano Publius Cornelius Lentulus, Emanuel. Arnaldo Rocha confidenciou que quando Chico se lembrava da reencarnação de Flávia sentia muitas dores, porque ela teve hanseníase.
Também se percebia um forte odor que se exalava. Lívia, Ciprus, República de Ciprus e Turquia, Massilia nas Gálias, hoje Marsella, atual França, Lugdunum nas Gálias, atual Lyon na França, e Neapolis na Grécia, de 233 DC a 256 DC. Foi abandonada numa estrada e achada por um escravo, que trabalhava como afinador de instrumento, e tinha o nome de Basílio, que foi Emanuel reencarnado. Ele adota e coloca o nome de Lívia, assim relatado no livro Ave Cristo. Nesta ocasião, Arnaldo Rocha era Tassiano, um homem casado que tinha uma filha chamada Blandina, que foi Meimei reencarnada. Certa vez, os três se encontraram e Tassiano chegou a propor uma relação conjugal com Lívia, que era casada com Marcelo Volusian. Quando a proposta foi feita, Lívia alertou que todos tinham um compromisso assumido, tanto Tassiano com sua esposa, quanto ela com o seu marido. Na oportunidade, Lívia disse: "Além de tudo, nós temos que dar exemplo a essa criança. Imagina ela ter uma referência de pais que abandonam esses compromissos. Confiemos na providência divina, porque nos encontraremos em Blandina num futuro distante", numa clara alusão ao primeiro encontro entre Arnaldo Rocha e Chico Xavier, na rua Santos Dumont, em Belo Horizonte, em 1946, quando o médium revelou as mensagens de Meimei do plano espiritual. Clara, França, por volta de 1150 DC. Chico Xavier, quando esteve na França, foi nas ruínas dos Cátaros e se lembrou quando, em nome da primeira cruzada, toda uma cidade foi às chamas. Essa lembrança foi dolorosa para Chico. No século seguinte, a segunda cruzada foi coordenada por Godofredo de Bouillon, Rômulo Joviano encarnado, patrão de Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, que tinha um irmão chamado Luiz de Bouillon, que havia sido Arnaldo Rocha reencarnado, casado com Cecília, que foi Meimei ou Blandina reencarnada. Godofredo e Luiz tinham mais um irmão, com o nome de Carlos, casado com Clara, que era Chico Xavier, reencarnado. Meimei, no livro Meimei, Vida e Mensagem, de Wallace Leal Rodrigues, descreve todos esses nomes, sem falar das reencarnações, e se refere a Chico como quem tem o afeto das mães, numa clara citação das várias encarnações femininas que teve o médium. Meu afeto ao Carlos, Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados em nossa história, sem me esquecer do Chico, a quem peço continue velando por nós com o afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alertando-nos para viver, lutar e redimir. Mensagem psicofônica de Meimei pelo médium Chico Xavier, em 13 de agosto de 1950. Lucreza de Colonna, na Itália, século XIII. Nesta encarnação, Chico Xavier nasceu na família de Colonna, assim como Arnaldo Rocha, que era Pepino de Colonna, e Clóvis Tavares, na época Pierino de Colonna. Os três viveram na época de Francisco de Assis e tiveram contatos, encarnados, com este espírito iluminado. Joanne de Arincourt, Arras, na França, século XVIII. Joanne de Arincourt fugiu da perseguição durante a Revolução Francesa sob a proteção de Camille Desmoulins, que vem a ser Luciano dos Anjos, reencarnado. Veio desencarnar tuberculose em Barcelona em 1789. Joana de Castela, Espanha, 1479 DC a 1556 DC. Joana de Castela era filha de reis católicos, Fernando de Aragão, Rômulo Joviano, encarnado, e Isabel de Castela. Casou-se com Filipe o Hermoso, neto de Maximiliano I, da Áustria, da família dos Habsburgos. O casamento foi político, mas apressado pelo grande amor que existia. Desde criança, Joana via espíritos, e por viver numa sociedade católica, era considerada como louca. Com a desencarnação dos pais de Joana, o marido Filipe, o pai dele, Filipe I, que viria a ser Arnaldo Rocha reencarnado, disputavam o trono. Para evitar que Joana de Castela assumisse, acusaram ela de louca, porque via e falava com os espíritos. Depois que Filipe desencarnou, Joana foi enclausurada por 45 anos em Tordesilhas, na Espanha. A dor era muito grande, mas o que a consolava era o contato com os espíritos. A clausura tem muita relação com a vida de Chico Xavier. Foi uma espécie de preparação para o que viria. Chico sempre foi muito popular, mas fazia questão de sair do foco para que a doutrina espírita fosse ressaltada. Ruth Celine Jaffeit,
Paris, na França. Encarnação anterior à de Chico Xavier 1837 DC a 1885 DC. Sua infância lembra os infortúnios de Chico Xavier, tal a luta que empreendeu pela saúde combalida. Era médium desde pequena, mas só por volta dos 12 anos começou a distinguir a realidade entre este mundo e o espiritual. Na infância, confundia os dois. Acamada por mais de 2 anos, foi um magnetizador chamado Ricard quem constatou que ela era médium sonâmbula, na designação da época, colocando-a em transe pela primeira vez. Filha de judeu, Ruth Celine Jaffet contribuiu com Allan Kardec para trabalhar na revisão de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, durante as reuniões nas casas dos senhores Roustan e Jaffet. Isso pode explicar por que Chico sabia, desde pequeno, todo o Evangelho. Em palestra proferida em Niterói no dia 23 de abril, o médium Geraldo Lemos Neto citou este fato. Desde quando ele tinha 5 anos de idade, Chico guardava integralmente na memória as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. A história de Chico Xavier todos nós sabemos. Ele somente veio ter contato com a doutrina espírita aos 17 anos de idade, finalizou. Para contrariar o pressuposto de que Chico Xavier foi Allan Kardec, o próprio médium mineiro relatou a admiração pelo codificador em carta publicada no livro Para Sempre Chico Xavier, de Nena Galves. Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar com uma voz que no momento não tenho, mas com todo o meu coração repito. Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina. Que ele se sinta cada vez mais feliz em observar que as suas ideias e as suas lições permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. É o que eu pobremente posso dizer na saudação que Allan Kardec merece de todos nós. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, torná-lo lembrado e cada vez mais honrado não só pelos espíritas do Brasil, mas de todo o mundo. Kardec vive. Começar tudo outra vez. Certa vez, um repórter me perguntou se eu estaria disposto a começar tudo outra vez. É claro que recomeçaria. Para mim, a mediunidade na doutrina espírita tem sido uma alegria. O que eu não sei é se os espíritos amigos estariam dispostos a recomeçar comigo. As minhas imperfeições são tantas. Creio que tenho dado a eles, os espíritos benfeitores, mais trabalho, ou seja, eles têm tido mais trabalho comigo do que eu propriamente tenho trabalhado com eles. Chico Xavier. Comentários finais. Alguns alegaram que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, porém pelo livro Herculanum da Febe, Kardec na época em que ele é a luz do mundo, Nosso Senhor Jesus Cristo estava instituindo o amor entre os homens de bem. Kardec foi o centurião romano Quirilius Cornélios, e seguindo o inolvidável romance psicografado pelo próprio Francisco Cândido Xavier, ele Chico, seria a pequena Flávia, filha do senador Públio Lentulus, portanto um espírito não pode animar 2 corpos simultaneamente segundo as leis naturais. Então Flávia era um espírito reencarnado e Quirilius Cornélius outro espírito encarnado, sendo que o centurião envergaria no futuro a figura ímpar de Jan Hus, o lumiar tcheco, que viria a ser convocado pelo Espírito de Verdade a reencarnar com a grandiosa missão de trazer a terceira revelação como codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, reconhecido por Allan Kardec, portanto usando do bom senso, Kardec é um espírito, e Francisco Cândido Xavier o apóstolo do amor e da mediunidade é outro espírito. Mas é claro que independente da polêmica no meio espírita e fora dele, o que mais vale atender é a real necessidade de estudo indubitavelmente, é que as obras devem ser estudadas e interiorizadas, postas em prática, aceitando uma vertente ou a outra, se faz mister, estudar Kardec, conhecer Kardec, para viver Jesus. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Entre Irmãos de Outras Terras, autores diversos, pelo espírito Ernest O'Brien, médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 33, Você e a Reencarnação. Publicação do Jornal Correio Espírita de junho de 2010. Entrevista com Arnaldo Rocha. Chico, Diálogos e Recordações, autor Carlos Alberto Braga Costa. Instruções psicofônicas, autores diversos, médiuns Francisco Cândido Xavier e Arnaldo Rocha.
Vozes do Grande Além, autores diversos, médiuns Francisco Cândido Xavier e Arnaldo Rocha. Ave Cristo, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem psicofônica de Meimei pelo médium Chico Xavier, em 13 de agosto de 1950. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado. Capítulo 3, Começar tudo outra vez.